muito boa tarde, bem-vindos ao podcast Arte de Errar. Temos connosco João Coutinho de Figueiredo, ex-líder da Iniciativa Liberal, bastante conhecido. João, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. E parabéns. Obrigado. Porque estão a fazer uma coisa que eu acho que faz muita falta. Vocês dizem alguns na vossa apresentação que querem acabar com a ideia das vidas perfeitas de quem está na vida pública, não é? E acho que é muito bom, porque é muito mais perto da verdade, não é uma vida nada perfeita. Não, a lógica do podcast é um bocadinho essa, portanto, explicar e democratizar, digamos assim, que o erro faz parte do processo. Fazendo aqui uma introdução, a carreira do João começou no mundo corporativo, grande consumo, fast moving consumer goods, passou por empresas como a NutriCafés, Compal, e antes da fusão com a Small, passou pela TVI, passou pela banca, depois dá aqui um salto para o setor público, Turismo de Portugal, sei que foi um dos corresponsáveis por trazer a Web Summit para Portugal, e depois tem aqui a passagem, digamos assim, para a Iniciativa Liberal, para Presidente da Iniciativa Liberal. Portanto, primeira pergunta, a sua carreira, a sua vida, tem sido sempre esta linha reta de sucesso que aparenta? Não acho nada que seja uma coisa só de sucessos, aliás vamos falar nisso hoje bastante, e é que provavelmente quem ouve a introdução percebe que não há nada linear aqui, não é? E há períodos. O primeiro período chamaste corporativo, tive de facto em empresas, desde empresas financeiras, empresas industriais, foram, parecendo que não, 25 anos da minha vida, portanto foi um período longo, fim do qual, nessa altura em que, como disseste, a Small comprou a Compal, e nós estávamos, e quando digo nós, falo de mim e do António Cajas Lima, que era Presidente da Comissão Executiva da Compal na altura, éramos um dos candidatos à compra da Compal e perdemos para a Small Compal, numa história que um dia ainda hei de contar melhorzinha, mas que envolve idas à judiciária e menções do nome de José Sócrates, portanto é uma história engraçada. Mas a partir do momento em que se perde essa candidatura, ainda fiquei uns meses na Compal, no fundo a tentar ver se aquilo funcionava. O grande financiador da compra tinha sido a Caixa Geral de Depósitos, foi o meu primeiro contacto com entidades públicas assim à séria, não foi um contacto fantástico e portanto não foi uma convivência que durasse muito tempo. E o fim desse período, portanto, foi o culminado desses 25 anos, eu tinha alguma reserva financeira e dediquei-me mais àquilo que se pode chamar capital de risco. Eu odeio a palavra business angel, anjo dos negócios. Sim, anjo dos negócios, já me vejo com asinhas nas costas. E foi nesse período que fiz então dois intervalos, porque me apareceram coisas muito interessantes para fazer na lógica assalariada outra vez, nesse período de 10 anos, que foi exatamente a TVI. Quem é que consegue resistir a ser diretor-geral de uma televisão, não é? E o Turismo de Portugal, porque era uma área que me fascinava e que foi uma experiência no setor público que eu achei mesmo que devia ter. E depois do Turismo de Portugal veio esta outra, não é bem uma oportunidade, mas esta outra fase da minha vida em que achei que precisava de fazer alguma coisa em termos de intervenção pública, política, porque aquilo que normalmente se faz de participar em tertúlias, escrever uns artigos, tentar influenciar algumas decisões, é uma coisa claramente não é suficiente. Acho que, e esta primeira mensagem séria do podcast, se querem mudar alguma coisa, têm que dar o corpo às balas, não há alternativa. Esta coisa de ficar de fora, na linha lateral, a mandar umas bocas, não chega, e portanto, se querem, quem está mesmo interessado em mudar o país, quem acha que isto não está tão bem quanto poderia e deveria estar, tem que dar o corpo às balas. Entrar em campo. E neste caso é entrar em campo, exatamente. Voltando aqui um bocadinho atrás à questão da TVI, que é um salto efetivamente, enfim, diferente face àquilo que estavas a fazer na altura, portanto, muito corporativo. O que é que te leva a ir para a TVI? Eu tinha, como te disse, estava ocupado com uma série de pequenas empresas que estávamos a financiar, a arrancar, as famosas startups, e apareceu essa hipótese através de um headhunter na altura, uma coisa completamente sem aviso, do nada, e fui primeiro quase por curiosidade ver o que é que se passava e depois percebi que podia ter graça. Não foi uma situação fácil por dois motivos. Primeiro, porque a TVI pertencia na altura ao grupo Prisa, os espanhóis, da Prisa, que estavam numa enorme crise financeira com uma dívida de, nem vou dizer o número, mas eram nas centenas de milhões. E a segunda dificuldade, essa mais prática e que me dizia mais diretamente respeito, é que o cargo que eu ia ocupar de diretor-geral era o cargo que tinha sido ocupado até há poucos meses antes pelo José Eduardo Muniz,
que era uma figura que tinha marcado muito aqueles anos de sucesso da TVI e que, portanto, era aquela história de encher os sapatos de alguém que... Sentias que podias ter aí alguma... É sempre, eu acho que quem é uma questão de realismo, vais a seguir alguém que marcou, que teve influência, que teve visibilidade, que teve mérito, de alguma maneira também transformou o as canal, coisas. sim, fez um grande Portanto, é trabalho. bom ter a noção que tens uns sapatos grandes para encher, ainda que depois os queiras encher de forma diferente, até podes querer encher outros sapatos, já não aqueles, mas tens que os encher, portanto foram coisas difíceis. Mas sobretudo a primeira parte da Prisa de ver muito dinheiro levou àquilo que eu acho que, olha, posso começar a confessar erros. Eu percebi mal a extensão da dificuldade que seria estar a gerir uma estação de televisão em Portugal com vista a que ela tivesse um sucesso sustentado no tempo, no médio e longo prazo. Quem é que era o líder quando tu entraste? Era a SIC ou a TVI? Já não me recordo. Era a TVI. A TVI, ok. Já era a TVI, que isto foi 3 a 4 anos depois daquela volta do Big Brother que tinha feito a TVI recuperar a liderança. E durante o tempo que eu lá estive, mantivemos e estendemos essa liderança. Desse ponto de vista numérico não estava muito preocupado, mas já me preocupava as mudanças tecnológicas no mundo dos mídia e sobretudo as televisões, o impacto que as outras formas de consumir audiovisual iriam ter e sobretudo que se queres ter uma televisão generalista, mas cabe também, mas sobretudo as generalistas com sucesso, o que vai determinar o sucesso é o conteúdo. E agora as pessoas precisam perguntar assim, e o que é que determina um bom conteúdo? Então a gente percebe que é a qualidade das pessoas que ou escrevem, interpretam, apresentam, os técnicos, são pessoas. A televisão isto é verdade para todos os negócios, a importância das pessoas, mas a televisão é central. E a estratégia sempre foi, a minha pelo menos, de tentar identificar onde é que eram as zonas-chave, onde já tínhamos pessoas suficientemente capazes, as outras onde poderíamos eventualmente precisar de as reforçar, e portanto basear uma estratégia em pessoas, retenção de talento, se quiser, se devia ser a expressão que agora se utilizaria. Para a Prisa não era bem assim, o sucesso era liberta-me lá cash, porque nós temos uma montanha de dívida para repagar. Parte de KPIs e a parte financeira, digamos assim. Que tinha todo o sentido, e eu como gestor profissional levo esses objetivos a sério, se alguém diz, é preciso de libertar isto, é um objetivo que tem que se cumprir com certeza, mas não podia ser à custa das tais objetivos de médio prazo. Portanto, queres repagar no trimestre alguma coisa, estás a sacrificar o que estás a fazer no trimestre seguinte ou no ano seguinte. E isso aconteceu em parte na TVI. Eu lembro-me de chegámos a gerar cash flows operacionais superiores a 50 milhões de euros e não haver dinheiro. Portanto, não haver dinheiro para fazer aquilo que era suposto fazer, que incluiu na altura migrações importantes para a alta definição, para a televisão digital terrestre, portanto, uma série de coisas que se passaram naquela altura e para a qual precisámos de investir e tínhamos os tais talentos que era bom reter, que também não é uma coisa barata, não é? Mantendo-nos aqui um bocadinho na TVI, se tivesses que destacar assim o teu maior fracasso do ponto de vista, e agora esquecendo aqui um bocadinho a parte financeira, que obviamente também é importante, não é? Cash is king, como se costuma dizer, mas do ponto de vista de programas ou do ponto de vista de projeto, se tivesses que destacar o teu principal flop enquanto gestor, digamos assim, de uma empresa como a TVI? Eu diria que foi a dificuldade de fazer arrancar decididamente a TV 24. Nós entramos nas notícias do cabo atrás da SIC Notícias, atrás da RTP3, e eu sempre achei, e na altura estamos a falar de cotas gerais de entre 0,5% e 1,5%, a SIC Notícias deveria andar pelos 3% nessa altura, portanto eu achei que deveríamos aproximar-nos mais dos 3% no espaço de 2 anos, por exemplo, e não creio que tenhamos passado alguma vez de 1,6%, 1,7%. Mas a dificuldade não foi só nessa altura, passaram muitos anos até que há 1 ano e meio atrás, 2 anos, foi lançada a CNN, portanto foi preciso ir buscar uma franquia internacional, outro relançamento, e esperar também que a SIC Notícias perdesse algum default, perdeu também, para que as notícias no cabo se tivessem transformado, e hoje em dia nas notícias puras, cabo 24 horas, a CNN é líder. Bem, depende de como interpretes a CMTV, que também faz muita notícia, do outro tipo. Outro posicionamento. Eu gasto sempre graça, e considero-me ainda daquelas coisas que não se larga, um homem de televisão, e portanto eu vejo o produto do CMTV como um produto bem feito. Tem uma linha editorial que seria difícil eu seguir, sim, não conseguiria ser gestor na CMTV. Eles tiveram sucesso comercial, tiveram sucesso de audiências, e marcam muitas vezes a agenda. Sim, no print também, não e é no só print questão, também. Sim, Exatamente, seguiram a mesma receita que tinham feito no print, no jornal, e acho que
para o país que temos e para o nível de literacia e de consumo de informação que temos, é bem visto. É bem visto. E se virmos nos últimos 6 meses ou 1 ano, e esta justiça tem que ser feita, há consistência, e o grupo CMTV revelou boa parte dos escândalos que depois politicamente... Sim, é verdade. Porquê? Porque, bem, eles dizem que, como começou a haver tensões dentro do Partido Socialista, o caso Alexandre Reis dizem que há mais fontes, sim, que é uma coisa engraçada. As comadres zangam-se e sabem-se mais coisas dentro do que se passa no Partido Socialista e no Governo. Mas, independentemente disso, tem uma editoria capaz de desenvolver esses temas e que, enfim, com aquele tom um bocadinho mais popular, não é? Mais popular que eles usam, não há dúvida que perseguiram os assuntos e perseguiram-nos, e houve meia dúzia de casos que foram eles que lançaram em primeira mão e que fizeram deles casos políticos, alguns deles depois nós como partido até viemos a utilizar também. Isto para dizer que, na altura, estamos a falar de 2011, 2012, eu achava que teria sido possível, portanto, e falhei nisso, de que era possível fazer crescer a TV24 mais depressa. Deixa-me pegar aqui noutra questão, que é quando tu tens a tua experiência na banca, quando tu vais para a Privado Holding, é uma coisa quase meteórica, ficas lá, se não estou em erro, cerca de 6 meses, tentas que seja aprovado um plano já após a saída e após aquelas confusões, digamos assim, e portanto o plano não é aprovado e aquilo sai, mas esse é um tema que acaba sempre por vir à baila e perseguir-te quase. Há quem interesse fazer essa confusão. Exatamente. E deixa-me corrigir-te, eu não tive essa experiência na banca, no banco privado. Eu comecei a minha vida profissional na banca. Comecei a minha vida profissional, na altura ainda no consulado de Cavaco Silva, onde os bancos privados ainda não tinham sido autorizados e, portanto, o mais próximo que havia eram coisas chamadas sociedades de investimento, que era uma espécie de, talvez a mais parecida sejam os merchant banks na Inglaterra, onde se pode fazer emissões de títulos para empresas, aconselhá-las do ponto de vista financeiro, mas não se pode recolher depósitos, nem fazer empréstimos a partir de depósitos. E, portanto, comecei numa associação muito interessante entre 3 entidades, que era o Grupo Mel já na altura, embora façam José Manuel de Mel, Grupo Mel, Deutsche Bank e JP Morgan. Nunca tiveste ao longo da tua vida profissional, ainda antes da política, portanto, mundo corporativo, setbacks e, portanto, aqui desfechos assim um bocadinho mais infelizes por teres esta abordagem mais direta e mais frontal, ou esta assertividade relativamente aos temas? Uma boa pergunta. Não lembro disso assim. Lembro-me de me sentir às vezes incompreendido, ou que não consegui levar a minha avante, lembro-me, mas depois também acho que o tempo ou reconheci que não tinha razão e deixou de fazer pena, ou passei a ter razão e as coisas andaram e, portanto, foi só uma questão de tempo. Lembro-me de uma vez, por exemplo, estávamos na Compal e uma das objetivos que tínhamos era não depender tanto dos sumos de fruta. Já tínhamos uma atividade de vegetais, essa antiga, mas era ainda mais tradicional, se quiseres, do que os sumos. Lembrámos que um dos mercados estava que cheiraram águas, então acabámos por comprar uma coisa chamada Águas de Bem Saúde, que era em Vila Flor, uma coisa antiga, e fizemos o rebranding. Aliás, já estava feito, estava a começar a ser feito, que era Água Freeze. Água é uma coisa extraordinária porque é muito difícil de fazer marketing, não é? Vais dizer, a minha água é melhor que a tua, quer dizer, das coisas mais difíceis de distinguir. Os bons, há confrarias da água, há especialistas da água. Um bom especialista tem que ter. Vimeiro não é igual à luz. Se a maior parte dos portugueses não distingue vinhos, quanto mais água, não é? E depois tive nos azeites a mesma coisa. E não apanhaste os plásticos, a parte então eu cheguei à conclusão que não valia a pena estar a vender água, a dizer características técnicas ou racionais. Vamos para o emocional. Foi na altura que descobri que a Nestlé com a PRE era patrocinadora de uma coisa chamada o Fringe Festival de Edimburgo. Não sei se alguma vez você já foi? Não. Então pronto, segunda dica importante deste podcast: se tiverem alguma coisa que precisem de fazer na vida uma vez pelo menos, que essa coisa seja o Fringe Festival de Edimburgo. Chama-se Fringe porque é à margem de quê? Do Festival de Edimburgo, que é uma coisa antiquíssima, tem um século ou mais, que era um festival de música clássica, e depois houve alguns artistas que não conseguiram entrar lá nos cânones, nos critérios apertados destas pessoas muito sérias do festival clássico, e começaram a fazer coisas ao lado. Primeiro música mais ou menos inovadora, mais experimental, e depois aquilo passou-se para outras artes, e hoje em dia é um autêntico
coisa orgiástica de criatividade, tens tudo, desde arte de rua até teatro, comédia, música, cinema, tem tudo. São 900 espetáculos por dia durante para aí 3 semanas, portanto é uma coisa absolutamente extraordinária. E portanto, como eu sou o Canestlé e tinha feito esse patrocínio, achei aquilo um bocadinho bizarro, deixa lá ver o que é que se passa, e foi a primeira vez que lá fui, foi exatamente nessa altura, e percebi que de facto associar criatividade a uma água com gás, no caso da Freeze, tinha a sua graça porque é uma água que aquela... O sparkling. Sim, como os franceses chamam a pétillance, não é? As bolhas, remete talvez um bocadinho para o champanhe ou para qualquer outra coisa e dá aquela noção de efervescência, de gozo de vida, e pronto, e foi por aí que fomos. No meio da rua, nessa vez que lá fui, havia variedíssimos espetáculos e num deles estavam 600 pessoas à volta e isto é um bocado como as tascas e os camionistas, quando vês 30 caminhonetes à porta, isto deve ser bom. E 600 pessoas, isto deve ser bom. Isto deve ser bom. E comecei a ver o que era um mimo com uns balões e não sei o quê, depois há um cão que entra por ali, um espontâneo, o gajo incorpora o cão no espetáculo, o gajo é genial. Foi de tal maneira que lá foi lá a minha moedinha no fim e que quis meter conversa com o gajo, olha os parabéns, era português. Chamava-se Pedro Tochas. Pedro Tochas, o corpo. Já estou a ver. Pedro, e caraças, grande pinta, como é que foi? Ele contou a vida dele, que fazia aquilo com grande dedicação, passava o verão australiano. Foi a cara das águas. Foi, e portanto mais tarde, quando nos lembramos, vamos associar isto a uma espécie de stand-up que na altura não havia em Portugal. O Levanta-te e ri e a explosão do stand-up foi posterior, mas achámos, isto tinha graça. Porquê é que eu menciono isto? Porque eu queria, e apresentei isto às altas instâncias do grupo, vamos vender água sem falar de água, sem explicar porque é que é bom, sem explicar nada, vamos só pôr as piadas, stand-up. Ninguém não sabia o que era stand-up, ninguém acreditava, tudo mãos na cabeça e eu com a convicção que isto podia funcionar, eu não tinha a certeza, evidentemente, não é? E nós sabíamos que não era possível, e isto também é verdade noutras empresas, e na política, e na vida se calhar, sem correr riscos, não consegues ir dando grandes saltos. E foi isso que fizemos, e portanto trouxemos a água do nada, ao ponto de preocupar seriamente as pedras salgadas durante muitos anos, porque a água das pedras bebia-se como estava mal disposto, não era? Exatamente. Basicamente. Sim, é verdade. E aqui vinha alguém que dizia, não é para contar mal disposto, é quando queres sentir bem, isto é muito bom. Para voltar atrás, quando estavas a falar dessa questão das águas e das ideias e do erro e das tentativas que às vezes era difícil convencer, mas depois acabavas por ter esse sucesso e convencer, e foste tendo também essa parte desse talento que te permitiu isso, mas tu não deixaste também de ser uma pessoa que geria equipas, que geria pessoas. Na tua vertente de gestor de pessoas, na maneira como tu pensas, como tu vês as coisas, como é que tu também encaras o erro quando é feito pelas pessoas que estão sob o teu comando? Depende muito, e isso acho que tem que ser dito que cada caso é um caso, depende muito do feitio, da personalidade da pessoa, porque há erros que tu sabes que são erros por tentar, e há outros que são erros por negligência ou até por, vou chamar mesmo, indigência, não quiseram saber. Portanto, depende muito. No geral, sempre gostei que as minhas equipas fossem incómodas no sentido de virem propor coisas que eu próprio tivesse aquele primeiro embate. Se calhar não. E obriga... Ou seja, jogar no limite do fora de jogo. Isso. Utilizando aqui uma... Excelente expressão. Se puder pedir emprestado agora para usar para a próxima vez, é isso mesmo, jogar no limite do fora de jogo. Agora com o VAR é isso que eu ia dizer, agora até há VAR e tudo, portanto é mais fácil. E portanto, sempre gostei disso. E quando comecei a recrutar equipas eu próprio, foi uma coisa que me apercebi, é que os currículos dizem-nos relativamente pouco sobre as pessoas. Há algumas escolhas que percebes e depois exploras a entrevista, que percebes que têm significado, mas as notas, os cursos que se tira, diz muito pouco sobre as pessoas. Então, muito rapidamente, uma altura que tínhamos que recrutar para várias coisas, e portanto havia sempre 1 ou 2 pessoas por mês que eram entrevistadas, muito rapidamente adotei técnicas de entrevista para despertar aquilo que verdadeiramente interessava, que era a capacidade das pessoas de se adaptarem depressa a uma situação nova. Inesperada, ok. Certo? E de se discorrer, uma das coisas que eu isso para os novos talentos da Iniciativa Liberal? Sempre.
E é das coisas que eu acho que se aplica a qualquer situação na vida, pelo menos não familiar. Capacidade de adaptação. Sim. E tiveste algum recrutamento assim importante, enfim, importantes são todos obviamente, mas recrutamentos de pessoas para lugares mais chave numa empresa que tenha corrido mal? Sim. Pessoas que... Tenhas enganado? Sim, curiosamente, mais em casos em que precisavas de algo tecnicamente muito específico, uma competência que a parte técnica, saber fazer qualquer coisa tecnicamente era importante, que reduz logo muito Sim, o âmbito o recrutamento, sim. E que depois, em termos pessoais ou de trabalho em equipa, as pessoas acabavam por poder até ser competentes, mas não desenvolviam. Não correspondiam. E qual é que foi a grande lição que aprendeste com esses erros que cometeste de recrutamento, digamos assim? Para futuras situações, para evitares, ou seja, mudaste alguma coisa no teu processo? Vocês fazem boas perguntas, o que é uma chatice. Eu tinha um professor meu que dizia, essa é uma muito boa pergunta, que significa que não sei a resposta. Eu acho que ninguém sabe esta aqui. Pois, se calhar, por é que fizeste, podia ser que eu soubesse e ficavas com uma entrevista do caralho. Estamos a falar de pessoas... Também te enganaste no entrevistador, no entrevistado, estás a ver? Não, mas aprendi que acontece, que não é tão raro como isso e que deves ter cuidado para ver se não acontece tantas vezes como poderia acontecer se fores mais leviano na forma de recrutar. Agora, as matérias muito técnicas é onde tu consegues mais dificilmente perceber se a pessoa é maleável, se é flexível. Porque, por definição, a técnica afunila-te, sabes muito daquilo, vai em profundidade, não vai em amplitude. Mas duvido que este cuidado adicional faça enorme diferença aos erros pontos, como te digo. João, deixa-me falar aqui um bocadinho de politiquice. E tu há bocado estavas a falar que quando assumiste o lugar na TVI, tinhas sobre ti o peso de herdares o José Eduardo Muniz, por assim dizer. Achas que a atual liderança da IEL também sente isso? É possível. Mais do que tu possas ter eventualmente sentido quando sucedeste ao Carlos Guimarães? Mas eu também senti. Quando sucedi ao Carlos, o Carlos tem uma reputação e um histórico de defesa das ideias liberais em Portugal, que eu não tinha nem tenho, portanto também senti que havia uns sapatos para encher, mas depois o que aconteceu foi que acabei por ter uma notoriedade equivalente à do Carlos e portanto enche de outra maneira, lá está, outros sapatos. Eu nunca seria capaz de fazer algumas coisas que o Carlos faz e penso que ele poderá dizer o mesmo. Agora, é natural que o Rui tenha estes primeiros meses desse tipo de sombra e bem, eu faço tudo para o ajudar. Primeiro, tento não fazer sombra, que é logo a primeira. E segundo, ajudo no que for preciso. Ele fala bastantes vezes comigo para ferir o clima político e as opções estratégicas que temos e portanto, mas ele vai fazer o seu caminho, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Um homem corajoso, inteligente, rápido, hiper trabalhador, sério, portanto não lhe falta nada para ser um grande líder. Não achas, pelas tuas palavras, não achas que, entre aspas, tendo em conta o atual momento político e todos os cenários que estamos a viver, não achas que possa ter sido, eu não quero dizer um erro, mas uma decisão um bocadinho prematura ter saído da liderança da Iniciativa Liberal? Ok, pode ficar contida uma conversa igual a esta daqui a 2 anos, que é para poder engolir as palavras, mas eu acho que o que as pessoas estranharam foi alguém sair sem ser empurrado e, se calhar ainda mais do que isso, sair na decorrência de uma análise estratégica que faz e que, a partir do momento que é feita, eu não poderia deixar de tirar as conclusões. E aproveito para esclarecer, porque também são 3 frases. A minha análise era, eu tenho um determinado estilo, quer de liderança, quer de estilo pessoal, que é um freio natural ao crescimento da Iniciativa Liberal. E não sei se esse freio nos 8%, ou nos 9%, ou nos 10%, não sei, mas sei que é um freio natural. Mas em que sentido? Porque Portugal, para o bem e para o mal, noutros países se calhar verifica-se noutras dimensões, mas no nosso, uma pessoa de um determinado aspecto, de determinada classe social, não é credível como porta-voz de uma solução que pretende melhorar a vida de todos.
O liberalismo, na minha concepção, é extremamente popular, no sentido que se aplica à generalidade das pessoas e beneficia a vida da generalidade das pessoas. E eu sei, pelo meu tipo de discurso, pelo meu aspecto, pela minha idade, no meu trajeto, iria ser um porta-voz menos credível do que outros a fazer essa dimensão. E o teto que eu falava ia ser atingido, batido ao longo desta legislatura. E a partir do momento em que eu não fiquei com a certeza de que a legislatura ia até o fim, seria irresponsável eu fazer transferências de lideranças a poucos meses de eventuais eleições que possam estar a ocorrer. Portanto, a partir de determinada altura em que esta análise é feita, a pergunta passa a ser se é para fazer, e então qual é a melhor altura de o fazer. E na minha leitura, a melhor altura de o fazer era a tempo suficiente de distância das eleições na Madeira, que são em setembro ou em outubro, não estão marcadas ainda, e das europeias do ano que vem. A tempo suficiente exatamente para que o Rui faça esse trajeto que estavas a dizer, que precisa de tempo para conseguir fazer e para afirmar a sua liderança. Portanto, alguém faz uma análise estratégica, é coerente com essa análise e fala numa altura em que está, como se dizia, em alta, não sei bem o que é que se quer dizer, mas não ser em alta é incomum, digamos. Exatamente. E eu acho que foi isso que causou mais estranheza às pessoas. Mas não acho que tenha sido um erro nosso mesmo. Portanto, é daquelas que eu acho que o tempo me vai dar razão. Portanto, no tal podcast aqui de 2 anos, quando tivemos o treino 2, podemos dizer com mais certeza. Tendo eu certeza de que há coisas que eu faço melhor que o Rui e outras que o Rui fará melhor que eu, e são essas que ele fará melhor que eu que são mais importantes para o crescimento do partido. Disse-me muitas pessoas, não comparem o Rui com o que eu era quando saí, comparem o Rui com o que eu era quando comecei. As pessoas já não se lembram bem, mas eu percebi, sabia, alguns sabiam, outros intuí os comentários que faziam, este gajo é louco, o que é que este gajo vai fazer para a política, não tem jeito nenhum. Ó João, e olhando um bocadinho para aquilo que foi o teu percurso, agora centrando-nos aqui mais na política, como Presidente da Iniciativa Liberal, quer dizer, olhando para aquilo que são os resultados eleitorais e para o crescimento que a Iniciativa Liberal teve ao longo dos anos, eu acho que até o vosso maior inimigo reconhecerá que tem sido um sucesso, efetivamente, mas como todos os percursos, e sendo já a Iniciativa Liberal um partido grande, já com alguma dimensão, o que é que tu mudarias se pudesses voltar atrás hoje como Presidente da Iniciativa Liberal? O que é que mudarias? Ou seja, qual é que foi o maior erro que tu cometeste e que dizes assim, pá, se eu hoje estivesse a fazer a mesma coisa, teria feito isto diferente? Deixa-me para já dizer, porque é um elefante que não quero que perpasses no podcast, que eu não discordo da leitura de que é um sucesso o que a Iniciativa Liberal fez, mas sei que o Chega apareceu na mesma altura que nós e cresceu para 50% mais deputados do que nós. O que eu acho que isso, populismo que certo, mas é isso que eu quero dizer. É mais difícil crescer à nossa maneira do que foi crescer à maneira do Chega. Portanto, sim, acho que foram excelentes resultados, porque eu acho que fizemos coisas que são particularmente eficazes e são radicadas naquilo que é uma concepção do eleitorado, mas provavelmente é uma concepção da natureza humana, que é tu pensares porque é que uma pessoa muda de opinião política, ou de qualquer outra, mas agora estamos a falar de política. Porque é que muda de opinião política? Porque é que, eu sei que nós temos muitos eleitores que são primeiros votantes, porque esses nunca tiveram que mudar de opinião, vá lá, mas tiveram que decidir, mas os que mudam de opinião mudam como? E são dois movimentos. Tu mudas de opinião deixando de votar no partido em que votavas, primeiro movimento. O segundo movimento, passar a votar no outro partido. Não é uma transferência direta, isso não existe. São dois processos mentais. Aliás, o interessante das últimas 2 ou 3 sondagens é, e por isso que se sente que há um novo ciclo político, é que aumenta o número de indecisos. Portanto, são os que estão a sair dos partidos onde já votaram. Okay? Ainda não decidiram bem. E depois há o outro movimento. O que é que nós fizemos particularmente bem? É neste movimento de captar o que já está solto, ou porque vota a primeira vez, ou porque já está desencantado com o que havia, e cativá-lo para... E o que é que cativa as pessoas? Cativa esta, eu acho que fizemos isso bem, mostramos pinceladas impressionistas a possibilidade de um Portugal diferente do que é hoje. Um Portugal mais ambicioso, com mais crescimento, com mais oportunidades para os jovens e menos jovens, com mais liberdade, se quiseres, no sentido mais quase epidérmico do termo, não é tanto as liberdades ditas fundamentais, mas a liberdade, agora faço-me apetecer, posso comportar-me como me apetecer, sem prejudicar os terceiros, evidentemente, não é preciso, se calhar é preciso repetir, enfim, infelizmente. Portanto, faça o que quiser, vive com quem
case com quem quer, começa o negócio que quiser e tem este espaço de liberdade de afirmação pessoal. Até vou ao desfile do 25 de Abril se me apetecer. Exatamente, fazemos tudo aquilo que por convicção achamos que deve ser feito, não estamos a Mas isso prejudicar ninguém. não baralha um bocadinho também o eleitorado nessas coisas, porque é assim... Mas para quem é que diz estamos a baralhar agora é que não estavam baralhados antes quando separaram as tribos assim? Eu acho que isso é... Como é que alguém verdadeiramente democrata, pode não achar que o 25 de Abril foi uma data absolutamente extraordinária para Portugal? Assim, Percebes? Eu acho que... vocês não eram nascidos do 25 de Abril, mas eu era. Já eras? Eu não. Estás muito bem conservado. 51. Eu não te lembras, eu tenho... Eu não lembro. Vou fazer 62, portanto lembro-me bastante bem. Enfim, nunca fui preso nem mas senti à minha volta que as coisas mudaram e mudaram para melhor a seguir ao 25 de Abril, mesmo com a confusão toda que vocês estão. Portanto, eu acho que um democrata e um amante da liberdade celebra o 25 de Abril convictamente. E quando uma associação do 25 de Abril te cria entraves e que te faz um manifesto muito sectário que te repugna um bocadinho a aderir, não sei o quê, dá-te mais vontade, exatamente para dizer que não, o 25 de Abril não é destas pessoas sectárias que querem excluir, é daqueles que querem incluir todos os que gostam da liberdade e da democracia e que muitos deles lutaram a seguir ao 25 de Abril para que isto também não descambasse noutro sentido. Portanto, confunde as pessoas porque durante anos, décadas, há este derby esquerda-direita que parece que não pode haver nada que fuja das normas. Há outras coisas que baralham. Não sei se me iam falar de eutanásia, ou se me iam falar do consumo da legalização das drogas. Eu ia, por exemplo, lançar aqui a provocação por causa, lá está, daquela ala mais conservadora que agora debandou exatamente no dia 25, porque entende que não tem que se foi um passo longe demais. Mas eu não sei se estas pessoas que são eram liberais na sua essência. Não, isso acho que não são, essas têm pouco dúvidas, mas ia dizer uma coisa mais específica. Eu não sei se essas pessoas leram exatamente o que foi votado nesse dia em que acharam que tínhamos ido, como tu dizes, longe demais. Porque na altura foi votado, foram 8 diplomas, uns tinham a ver com terapias de conversão e outros tinham a ver com, de forma geral, melhores condições para pessoas com disforia de género, com situações de identificação de género incerta, digamos. Entre elas, entre muitas outras coisas, as famosas casas de banho nas escolas. Portanto, que era uma de 50 coisas que lá estava. E é que nós acabámos de votar a favor de um deles, do Partido Socialista, que a formulação é extremamente equilibrada. Aquilo é uma discussão que não tem fim. É muito difícil de arranjar uma solução que contente a todos. Agora, uma coisa para um liberal é certa: não podemos ter, nem que seja uma minoria muito grande de pessoas com esse tipo de problemas de identificação de género, que se sinta altamente desrespeitada ou desconsiderada, não vista, não tida em conta, porque é um problema de 0,1% das pessoas e, portanto, isso não vamos encarar. Não, são problemas sérios que eu acho que têm sido aproveitados politicamente, evidentemente, não sou ingênuo, interessa muito a determinada esquerda sectária substituir a luta de classes por políticas identitárias e as do ambiente também, mas uma coisa também são aproveitadas para esse efeito, porque são problemas de tal forma intrincados que só com a regulação e intervenção do Estado é que se resolvem ou começam a resolver. Portanto, é um pretexto para meter o Estado em cada vez mais coisas. Eu sei isso tudo, mas não ignoro o problema de fundo, que há pessoas com esse problema e não podem ser ignoradas. Pegando nisso que estavas a dizer e reconhecendo que obviamente existem problemas de minorias que são importantes, mas como é que tu achas que a maioria dos cidadãos e que a maioria dos portugueses se sentem relativamente a uma série de medidas que parecem que de alguma maneira, enfim, que também é uma provocação, que estão a dar mais primazia às minorias do que propriamente à maioria da população, que infelizmente hoje vive com dificuldades, inflação... Esse argumento é sempre usado, temos problemas mais graves do que estás a resolver no momento, isso é verdade para quase tudo, não é? Portanto, sim, reconheço que pode haver problemas, e há certamente problemas mais importantes e que afetam mais pessoas e que devíamos tratar, mas uma coisa não impede a outra, embora só possas tratar de um problema por dia, mas há suficientes dias de Parlamento e de Governo para tratar dos problemas todos, haja vontade e capacidade. A segunda coisa é que eu acho que as pessoas, quando dizem isso e acham isso, nunca pensaram verdadeiramente no assunto até ao fim, porque se nós tivermos, sei lá, 10 mil portugueses com qualquer tipo de característica pessoal ou de
situação de vida, que se sintam perfeitamente marginalizados, que se sintam oprimidos, isso não é um problema menor. Isso não é um problema menor, lamento, mas não é. Imaginem que temos 10 mil portugueses presos no Burkina Faso. Não para tudo para irmos buscar, para libertarmos as pessoas? Portanto, estas situações são menos visíveis, são menos dramáticas, mas são, do ponto de vista ético-moral, equivalentes. E do ponto de vista político, equivalentes. Portanto, não é pelo facto da esquerda, de parecer que estamos a fazer um favor à esquerda sectária e à esquerda identitária, que não deve, estamos preocupados com as pessoas. Não ignoramos o aproveitamento político que é feito disso, não ignoramos, mas estamos preocupados com as pessoas. Portanto, eu acho que quem pensar nisso um bocadinho mais, percebe que é importante, especialmente para quem se considera liberal, em que o indivíduo é o centro da nossa ação, que esses indivíduos não podem ficar sem uma resposta. Porque são temas gravíssimos, atenção. Imagina o que é tu não te sentir bem na tua pele. Imagina o que é cada vez que entras num balneário sentir-te, não é mal, é horrivelmente, ao ponto de deixares de usar. No limite, quase que se pode, enfim, pôr isto neste patamar que é, eventualmente, eu diria que isto é um tema que também tu ficas confortável com isto, que é uma pessoa que é tendencialmente de direita, sempre fez alguma confusão, ou sempre faz alguma confusão, que haja as supostas bandeiras da esquerda. Mas então estarás de acordo comigo que aquilo que tu chamas a direita mais tradicional, que fica abespinhada um bocadinho. Sim, repugnada, abespinhada quando se impunham também bandeiras que eram tradicionalmente da esquerda, é essa esquerda tradicional que nos fez perder esses territórios por falta de comparência. Exatamente. Voltando à resposta anterior, que eu acho que não concluí, sobre a iniciativa liberal, mostrávamos essa visão de país que era atraente, esse país mais livre, onde mais coisas eram possíveis, e fazíamos com um sentido estético e com um sentido de cultura dentro do partido, que eu acho que funcionou. E, portanto, quando perguntam que erros é que eu cometi e porque é que eu gostava que a IEL tivesse crescido mais, uma das coisas que eu acho que fiz mal foi ter começado muito tarde a fazer, nos périplos que fiz pelo país, nos núcleos da iniciativa liberal, a fazer, vão-se ficar surpreendidos, uns palestras sobre a cultura IEL. O que é que é ser liberal, um político. Ou seja, achas que fizeste isso já tarde? Acho que se tivesse feito mais cedo, não tinha tido pessoas a achar que a iniciativa liberal era... Como dizia o António Costa, o partido dos queques que guincham. Sim, que guincham. Sim. Pois. Ou que na iniciativa liberal cabiam... Cá bocado era um bocadinho aquilo que tu estavas a querer dizer sem dizer, não é? Ou seja, o teu crescimento, que a tua origem, mas ninguém disse que o António Costa não tem percepção e não é fino. Sim. Ele sabe muito bem que... Sendo ele também uma pessoa da burguesia lisboeta. Mas não é visto como tal. As percepções contam brutalmente. E ele percebeu que isso era uma fragilidade. Até esse comentário foi só uma confirmação daquilo que eu já tinha concluído. Bem, falo com pessoas inteligentes e desempoeiradas em que fui buscando este feedback. E tem a ver com outra coisa, porque, portanto, os porta-vozes são mais ou menos credíveis para determinadas mensagens, isso é um facto, não se pode fugir dele, mas também é verdade que, em política, como em muitas coisas, ter razão não chega. E, portanto, uma certa visão racionalista da política, que há muito dentro do partido, pessoas que são muito inteligentes, sabem fazer as coisas, são muito competentes nas suas áreas, sabem fazer as coisas e depois não percebem como é que, dizendo uma coisa que é obviamente verdade e que vai funcionar, funciona e faz falta, não é? Não percebem como é que não tem 90% dos votos. Porque, e a resposta é simples, essa pérola de competência que eu estou a dar às pessoas não é ouvida da mesma maneira. Não é recebida pela pessoa da mesma maneira. Porque a parte racional da decisão política é importante, mas está longe de ser decisiva. Portanto, acho que nós fizemos isso bem, essa parte de pôr um certo sonho e inspiração na política. Acho que podia ter feito de forma a que a cultura IEL fosse mais... eu acho que ela é forte, mas podia ter sido bastante mais difundida antes. Aliás, assumindo até que existe. Quando eu comecei a falar nisto, a ter as palestras com a cultura IEL, com muita gente jovem, etc., só a existência de um 3/4 de hora em que se dizia vamos falar da cultura IEL já era bom, porque as pessoas há uma cultura IEL, há uma forma de nós fazermos as coisas, há coisas que aqui não fazemos, nós não nos movemos por cargos, por exemplo. Qualquer pessoa que com
tenha um esquema muito complicado para chegar a determinado cargo daqui por uns tempos, não é bem visto. Esse género de coisas, se tivesse sido feito mais cedo, provavelmente tinha feito um partido mais forte. João, outra pergunta que comentámos até há pouco em off, relativamente ao país, um bocadinho mais genérica e não tão focada nos aspectos da iniciativa liberal. Qual é que é a tua visão relativamente à forma como o erro ou o fracasso, digamos assim, ou os erros que se cometem ao longo do percurso, qual é que é a tua percepção que o país, ou que os empresários, ou que pessoas da política, qual é que é a percepção que tu achas que estas pessoas têm relativamente ao erro? Foi por isso que eu vos dei os parabéns logo à entrada, porque eu acho que o que vocês estão a fazer é de enorme importância, porque vai na tentativa de desfazer essa ideia que a tua pergunta dá a entender, de que em Portugal se penaliza demasiado o erro. Esconde-se muitas vezes, tenta-se esconder. Como se penaliza é um incentivo para esconderes. Agora, a novidade que eu queria dar é o nível de penalização é o próprio que decide. Tu é que decides quando é que um comentário de alguém que te critica ou goza mesmo com o teu erro te vai incomodar. Tu é que decides que eu prefiro ser gozado 3 vezes e acertar à 4ª do que ser gozado uma vez e nem tentar a segunda. Eu prefiro. Quando estava a fazer negócios um bocadinho mais inovadores, tentei estudar um bocadinho o que era o processo criativo e há uma frase que me ficou que é a única maneira de ter boas ideias é ter muitas. Porque nem os génios acertam muito mais que 1%. Mark Cuban dizia isso também. Pronto, então o Mark Cuban, grande filósofo, um abraço para Dallas. Portanto, é isto. Só precisamos acertar uma vez. Os 99. Portanto, se temos uma cultura de penalização do erro e que leva a esconder o erro, etc., é porque nós próprios nos deixamos afetar pelo que outros dizem. E portanto, eu já há muitos anos que, não foi bem uma decisão, mas cheguei a uma conclusão, como não gosto nada de ficar condicionado por opiniões de terceiros, elegi na minha vida, não sei se são 5 ou 6 ou 7 pessoas, mas anda mais ou menos por aí, cuja opinião eu ligo. Ou são particularmente inteligentes, ou particularmente originais, ou particularmente verdadeiros, sinceros, qualquer coisa. Não sei como é que se chega a esse grupo de 6 ou 7 pessoas, nem aceito candidaturas, se quiser é espontâneo. Há pessoas cuja opinião eu ligo. Sim. Olha este podcast, se eu tivesse perguntado a uma pessoa, vais falar sobre erros? Vais dizer que erro todos os dias. Erro, a única coisa que faço questão é de perceber depressa, tanto quanto possível, e corrigir. Claro. Agora, errar, erro muito nesta lógica, porque se quer fazer alguma coisa bem feita, tem que tentar muitas vezes. Eu não acredito muito nos predestinados e nos génios, não acredito muito nisso. Como é que se muda esta cultura? Como sempre, como em tudo, com paciência, mas muda-se, as culturas mudam-se. E com o exemplo. O exemplo é muito importante. Portanto, quando tens sociedades que elegem como seus heróis, digamos assim, heróis com H pequenino, nada muito épico, quando temos essas sociedades, é inevitável que sejam vistos como modelos, como exemplos para aqueles que estão a formar a sua personalidade e estão a crescer, correto? João, para terminarmos, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Tínhamos aqui muitos temas de conversa para continuar aqui muitos mais minutos à conversa. Última pergunta para uma resposta muito rápida. Se pudesses voltar atrás, o que é que mudavas? Desde o princípio da minha vida? Sim. Resposta rápida. Tudo o que já fizeste, o que é que mudou? Não é preciso detalhares, ou seja, na carreira, o que é que mudavas? Tinha começado a tentar perceber o que é que me fazia feliz mais cedo. E eu acho isto tanto que acho que nas escolas básicas, a partir de 6, 7 anos, os miúdos deviam ter alguma coisa parecida com ferramentas de autoconhecimento. O que é que os irrita, o que é que os alegra, o que é que os frustra. Se percebermos isso mais cedo, se poupamos tanta chatice na vida e temos uma hipótese tão maior de ser felizes, vá lá, que, conhecer o que nos faz mexer, somos todos diferentes uns dos outros e conhecer o que nos faz mexer é absolutamente crucial. Ótima resposta. João, muito obrigado mais uma vez João. pela presença. Obrigado. Obrigado. Para quem ouviu os, não sei se foi 40 ou 50 minutos até ao fim, gabe-vos a paciência, é o que eu vos digo. João, Obrigado. Obrigado, um grande abraço.